Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre aquilo que quiserem, combinado? Bora falar agora sobre James Rodrigues, que surgiu como possibilidade do Everton da Inglaterra, mas a história é um pouco diferente, deixa eu explicar para vocês. Um torcedor do Everton da Inglaterra postou nas mensagens nas redes sociais do James alguma coisa como querendo a volta dele. E o James curtiu essa postagem e respondeu com The Last Dance, como se fosse a última dança, ou como algo como, será que dá para ter mais uma oportunidade? Seria a última chance de ver o James jogando com a camisa do Everton? Isso é muito mais uma vontade do James do que uma intenção de contratação por parte do Everton. O time inglês não tem nenhuma intenção de fechar com o colombiano, que hoje não tem capacidade física para jogar em alto nível, especialmente na Premier League. Então, não há nenhuma chance dessa negociação acontecer. Já quero deixar isso bem claro para vocês. Hoje o James trabalha em outros cenários. O empresário dele, por exemplo, o ofereceu recentemente para o Boca Juniors. E o conselho técnico de futebol lá do Boca analisou o momento do James e decidiu descartá-lo. Atleta que não tem conseguido ser útil no São Paulo, são 22 partidas, 2 gols e 4 assistências, não foi relacionado para as últimas 4 aparições do São Paulo sob o comando de Luiz Zubeldia. Só esteve em campo em 5 minutos desde que o Zubeldia foi contratado. James, que está cada dia mais distante do São Paulo, ele deve ser convocado nos próximos dias pela seleção colombiana, que disputa 2 amistosos contra Estados Unidos e Bolívia e depois joga a Copa América. A tendência, a expectativa, a esperança do São Paulo é que o James vá para a Copa América, arrebente por lá e apareça alguma proposta para que o São Paulo possa liberá-lo de graça, sem custos e também sem ter de pagar parte dos salários que hoje custa R$1,5 milhão por mês. Quero falar agora sobre o São Paulo, que pulou para o 5º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro depois da vitória de virada contra o Fluminense na noite dessa segunda-feira no Morumbi. O Flu abriu o placar, gol contra do Igor Vinícius. Os gols da virada vieram com estrangeiros, Bobadilla e Arboleda. Mais uma vitória do São Paulo de Luiz Zubeldia, 5 vitórias e 1 empate em 6 partidas. Com essa sequência de resultados, São Paulo pulou para o 5º lugar na classificação geral. São 10 pontos conquistados em 6 rodadas, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É o tricolor se recuperando depois de um início ruim de competição nacional. Os líderes do Brasileirão, Atlético Paranaense e Bahia, têm 13 pontos, Flamengo tem 11 e o Botafogo tem os mesmos 10 pontos do São Paulo, leva vantagem nos critérios de desempate, por isso é o 4º colocado. Queria destacar a presença e a participação do torcedor são paulino nessa segunda-feira, R$2.100.000 de renda bruta para um público de 39.515 torcedores. Lucas Moura, que chegou a ser dúvida para essa partida, não foi relacionado, pode pintar no banco de reservas na quinta-feira contra o Barcelona. Há uma enorme cautela, prudência para que o Lucas Moura não se machuque de novo. Já James Rodrigues foi descartado do banco de reservas pelo 3º jogo seguido e crescem os rumores de que ele não fica na metade do ano. Só para completar, uma curiosidade sobre o São Paulo de Luiz Zubeldia. 3 vitórias de virada sob o comando do técnico argentino, 13 gols marcados e 4 sofridos nessas 6 aparições. Que nota você dá para o início de Luiz Zubeldia de 0 a 10? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? O seu aparelho móvel ligado é Eduardo Afonso. Opa, sempre. Porque amanhã tem São Paulo e Barcelona no estádio do Morumbi e Edu Afonso está conosco para trazer informações do tricolor do Morumbi. Tudo bem, Edu? Bom dia. Sempre bom tê-lo conosco, velho guerreiro Edu Afonso. Grande Abel, tudo bem com você, Abel? Que prazer imenso estar contigo, com os nossos comentaristas, Eugênio, professor Celso Zelt, Rafa Prates, de tantas viagens. Tô aqui no Morumbi ainda vazio, tá tendo uma campanha de doação de alimentos aqui no Portão 5, gigantesca. 320 toneladas estão sendo despachadas, foram 8 dias de arrecadação, 320 toneladas, alimentos, água, leite, ração para pet, roupa, material sanitário, enfim, muito legal essa arrecadação. Tá saindo hoje de caminhão numa parceria com os Correios para Canoas, cidade muito atingida ali na grande Porto Alegre. Essa, por enquanto, é a primeira leva de doações que o São Paulo conseguiu arrecadar aqui no salão do seu clube social. E essa arrecadação vai continuar durante os próximos dias. E amanhã, já com 39.917 ingressos vendidos, e a expectativa é chegarmos a 50 até 52 mil torcedores aqui no Morumbi, o São Paulo joga pelo primeiro lugar da chave.
E depois do resultado de ontem, companheiros, a vitória do Talleres lá no finalzinho contra o fraquíssimo Cobresal, o Talleres abriu 4 pontos, o que obriga o São Paulo amanhã a vencer o Barcelona para continuar sonhando com essa possibilidade. Que aí na última rodada, se o São Paulo vencer por qualquer placar, o São Paulo chega a 1 ponto do Talleres e decide aqui mesmo no Morumbis esse primeiro lugar contra o time argentino. Se perder amanhã não tem mais chance de ser o primeiro. E se empatar vai depender dos critérios de desempate na última rodada para tentar esta primeira vaga. O time estará reforçado. Michel Araújo volta de suspensão no Brasileiro. Mas o grande reforço que todo torcedor está esperando é Lucas Moura. Ele vai estar fazendo neste momento lá no CT o seu 5º treino pós-contusão. E segundo o técnico Luiz Ubeldia, que está invicto, com 5 vitórias e 1 empate, esse treino de hoje será o decisivo e definitivo para a volta dele amanhã. Talvez no banco, talvez entrando só alguns minutos, porque o Lucas já está com a 3ª lesão muscular desde que chegou e há uma cautela agora excessiva até de toda a comissão técnica do São Paulo para que ele volte 110%, nem 100% vale, 110%. Se dependesse do jogador, ele já tinha atuado até contra o Fluminense na segunda-feira. Mas todo cuidado é pouco com essa musculatura do Lucas para que ele não sofra mais lesões até o final da temporada. Mas o time segue sem o Caleri, segue sem o Pablo Maia, sem o Rafinha, sem o Wellington Rato e sem o Rames Rodrigues. E ontem surgiu um boato danado que o Rames Rodrigues pode ser oferecido ao Boca Juniors. Enfim, ele está prometendo uma surpresa para hoje, dia 15, a gente não sabe ainda o que é, publicou nas suas redes sociais. Mas com certeza não é ser titular do São Paulo, nem ser relacionado, porque isso o Zubeldia tem descartado aí nas últimas partidas, faz tempo que o Rames não é chamado pelo treinador. Então é isso, essa expectativa, isso que rola em torno desse jogo. O Barcelona está praticamente classificado aí para Sul-Americano, para disputar aquela vaga de Sul-Americana. Ele tem 1 ponto à frente do Cobresal e na última rodada joga com o Cobresal em casa. Então, na verdade, para o Barcelona o jogo não é tão importante. Para o São Paulo, sim, na briga por esse primeiro lugar, companheiros. Olha, Eduardo Afonso, você trouxe aí um panorama. Você abalou as estruturas aqui do F360. Lucas voltando. Que é isso? Rames Rodrigues pode ir para o Boca, vai anunciar algo aí hoje, misterioso. E só para fechar com você, você disse que é 39 mil ingressos vendidos antecipadamente. Eu entendi, é isso mesmo? Vou ser bem exato com você, Abel, que eu sei que você gosta de números exatos. 39.917, agora há pouco eu peguei esse número. Mas a expectativa, agora ficaram os lugares mais caros, agora está vendendo em média 13 mil por dia. Hoje deve cair para 8 mil, porque começa a ficar à disposição do torcedor os ingressos mais caros, que comprometem mais o orçamento. Mas a expectativa da direção do clube é de 50 a 52 mil torcedores amanhã aqui no Morumbis, apoiando o São Paulo. É noite de Libertadores, né, Abel? Você sabe bem disso, já fez vários jogos aqui. Tem uma simbiose da torcida do São Paulo com essa competição, por isso que ela vem mesmo na Libertadores. Mas eu digo mais, eu vou além, Edu. O apelido de fiel é da torcida do Corinthians, mas eu não vejo nenhuma torcida mais fiel que a torcida do tricolor do Morumbis. Corintianos não vão gostar, palmeirenses, o São Paulo lutando por rebaixamento, lutando por título no Brasileirão, no meio da tabela, na Libertadores, na Copa do Brasil, é uma torcida fiel, apesar de não ter esse apelido. Obrigado, Edu Afonso, ao vivo lá do Morumbis, com informações do tricolor do Morumbi. A gente vai pro Maracanã. Falar do São Paulo. Falando em treinador, Zubeldia, hein? Chegando. Tá demonstrando que é um cara que conhece o nosso futebol, que estuda bem o elenco. E o São Paulo tem compromisso, não é hoje, é amanhã, pela Libertadores. E a gente vai falar, então, da postura do tricolor paulista, que vai bem no Brasileiro e não quer se complicar na Libertadores. O Lucas tá voltando, hein, pai? Em meio aos bons resultados nesse início de caminhada, o técnico Luiz Ubeldia aos poucos implanta no São Paulo o jeito dele de trabalhar. E as oportunidades a jogadores que não tinham tantas chances já chamam a atenção. O meia Rodriguinho ainda não havia entrado em campo nesta temporada, mas com a chegada de Zubeldia já entrou em 4 partidas. Com a contusão de Wellington, o jovem lateral esquerdo Patrick foi titular em 3 dos 6 jogos sob o comando do argentino e saiu aplaudido na vitória sobre o Fluminense. Lo bueno que cuando viene un entrenador nuevo
como eu não está contaminado de las críticas. O bom que quando chega um treinador novo como eu é que não está contaminado pelas críticas que podem existir aos jogadores. Começo a tomar decisões não pelo que dizem, mas pelo que vejo. Se Patrick esteve em todas as seleções de base, sub-17, sub-20, por que não pode jogar aqui? Teve partidas boas e outras não tão boas, algo normal para um jogador jovem. É um jogador que tem 7 anos de seleção nacional e de São Paulo na base. Todo um processo para que em 5 jogos seja jogado na lata do lixo? Entonces digo, es un jugador que tiene 7 años de formación de selección nacional, formación en Sao Paulo. Todo un proceso para en 5 partidos, 10 partidos tirarlo al tacho de basura. Grupo fortalecido e consciente. Acho que agora a gente deu uma acordada, deu uma levantada, lembrou dos princípios da nossa equipe, que tem que manter a humildade, tem que todo mundo correr, para aí a gente poder ganhar. E acho que é isso que vem acontecendo. E para seguir nesse ritmo, o Tricolor vai ter um reforço importante para o jogo desta quinta-feira contra o Barcelona, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores aqui no Morumbi. Lucas Moura, que não joga desde a estreia do São Paulo na competição, está recuperado das dores na coxa esquerda e à disposição do treinador. Lucas está bem, está treinando bem. Lucas está bem, está treinando bem. Fez 3 treinos com o time. Acho que pode estar disponível para o jogo de quinta-feira. É quarta-feira, ou quinta-feira? Quinta-feira. Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o São Paulo é o 2º colocado do Grupo B, com 9 pontos. Já se prepara para quinta-feira, a gente quer classificar em primeiro. O primeiro objetivo já foi, mas a gente quer passar em primeiro e almejar uma classificação geral. Então é importante a gente ganhar em casa. Mas nem tudo é zubeldia e alegria no Tricolor. A novela Rames Rodrigues continua. O colombiano, que não é relacionado a 4 jogos, comentou um post de um perfil de notícias sobre o Everton, clube inglês que o meia defendeu entre 2020 e 2021. Última dança? Escreveu Rames. A janela de transferências na Inglaterra abre no dia 14 de junho. O jogador tem contrato com o São Paulo até a metade de 2025, mas o tricolor não deve dificultar a saída caso apareça outro clube interessado. Agora é Libertadores, Dedê, Barcelona, e o São Paulo vai bem, vai ter um embate final contra o Tajeres e passando bem por esse compromisso, pode chegar mais tranquilo até para brigar pela primeira posição no grupo. É, importantíssimo a vitória. Acho que não tem aquele discurso fácil, né? Que não tem jogo fácil dentro de uma Libertadores. Eu acho que nesse caso é tentar vencer a partida, independentemente da atuação, de quem vai jogar. Acho que é importante o São Paulo dar esse passo, aproveitar que o ambiente está saudável, que a confiança está em dia. Eu acho que tem que aproveitar esses sintomas aí de boas coisas que o São Paulo está vivendo. A pergunta é minha, não é do Ronaldo, viu? E o Rames Rodrigues, como vai ficar a situação dele com o Zubeldia? O Zubeldia, ele nem dá muita bola para esse assunto, não dá ibope nem nada, não trata isso em coletiva como sendo uma prioridade, mas a curiosidade para saber o que vai acontecer com o Rames no São Paulo. Não, essa manifestação nas redes sociais, dele voltar para o futebol inglês, a última coletiva, por exemplo, ninguém perguntou do Rames Rodrigues, porque ultimamente todo mundo perguntava, sentava na zona ali na sala de imprensa, ali todo mundo já perguntava do Rames Rodrigues, então assim, eu acho que ele não veste mais a camisa do São Paulo. Isso não é uma informação, é só um achismo. Mas pelo que a gente uma opinião. É uma opinião, pelo que a gente está acompanhando nas redes sociais e, enfim, trocando ideia também com gente dentro do São Paulo, eu acho que ele não veste a camisa do São Paulo mais não. Agora é uma notícia, não é opinião. Bem-vindo, Thiago Carpini. Né, eu vejo muita semelhança, mas muita semelhança com o trabalho do Milito no Atlético. Muita semelhança. Eu acho que o Atlético está um pouco melhor que o São Paulo nas competições, mas também porque o Milito chegou antes. Né, o Milito chega para decidir o estadual. Então o Milito não perde nem na estreia da Libertadores, nem na estreia do Brasileiro, como o Carpini perdeu. O impacto, a mudança, a velocidade, a assimilação dos conceitos e as entrevistas são muito semelhantes. Não estou comparando os dois times, eu acho que o Atlético tem mais jogadores e o Atlético não tem onda de lesão. Então fica mais fácil, né? Repetir Scarpa, Arana, Hulk e Paulinho, mas sem ficar dependente do Hulk, por exemplo. Isso
E eram 2 treinadores que já tinham dado todos os sinais na temporada passada para os seus times. E os brasileiros jogando contra brasileiros. De repertório, de visão global do jogo, da vida, de um trabalho incessante, sem descanso. Então, são jovens, ainda com muito... E que tinham entrado logo depois das temporadas no Argentino Júnior e na LDU, quase no burnout, como se fala hoje. Os caras estavam... E acho que essa é uma questão dos técnicos que também trabalham na Europa e tal. De uma coisa, é o Klopp agora no Liverpool. Chega uma hora que o cara pira, surta. Agora, o efeito imediato disso, esse é o grande desafio. Eu acho que essa grande... Enquanto se discute, né, a situação de paralisação do campeonato, futuro da temporada brasileira, por todos os problemas do desastre climático no Rio Grande do Sul, o grande X da temporada brasileira é o duelo de treinadores. Acho que tem muito treinador interessante e diferente no futebol brasileiro hoje, inclusive alguns brasileiros tentando recuperar espaço. E acho que isso está na tabela do campeonato, a gente olha ali, são trabalhos bem diferentes, mas o ano passado teve um certo resgate de alguns veteranos brasileiros por falta de opção. Muitos hesitaram em trazer treinadores estrangeiros, e as trocas de Atlético e São Paulo, talvez elas tenham sido tardias em alguns aspectos. Eles não pegam pré-temporada, não pegam o início do estadual, não pegam semanas de trabalho, mas o efeito da chegada dos dois imediato, ele é muito marcante. E ninguém veio com 3 ou 4 jogadores novos para mudar tanta característica das equipes como eles fizeram no Atlético e no São Paulo. E isso de fato impressiona, mas não surpreende. Porque era esperado. O melhor técnico do Atlético nessa temporada era possivelmente o Milito. O melhor técnico do São Paulo para essa temporada, evidentemente, esse saiu do Dorival, era o Zubeldia. Não queria conversar na época e tal, mas era o Zubeldia. Até pelo que ele mostrou contra o São Paulo na temporada passada e contra outros times brasileiros. E ele fala sobre isso também nas entrevistas. Mais do que isso, são 2 técnicos que até agora, na compreensão da carnificina do Campeonato Brasileiro, ou do calendário brasileiro com as outras competições, não ficam choramingando pelos cantos. Sabiam que estavam abraçando, sabiam que estavam mergulhando, e estão procurando encontrar soluções até diferentes das que eles têm como hábito, para essa característica diferente, para esse campeonato diferente, para esse país diferente, para todas as questões específicas do futebol brasileiro. O Leonardo Santos aqui fala que ambos, né, o Milito e o Zubeldia, foram atletas do Pekerman, que já foi tudo por eles, que é uma das referências que eles têm. O Pekerman, que foi técnico da seleção da Argentina, da seleção da Colômbia, enfim, técnico de Copa do Mundo. O Hernandes fala o seguinte: o que vocês acham da comissão técnica do Zubeldia, que participa ativamente do jogo, cada um cuidando de 1/3 do campo? Não só nisso, como na hora de reclamar, é um padrão que está se estabelecendo também, né? Uhum. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, e que ele foi, diferentemente do Milito, ele tem mais tempo de técnico, né? Eles são jovens, mais ou menos da mesma idade, só que o Milito jogou até aquele momento da carreira pós-30, né? O Zubeldia não, parou com 25 anos. Então, ele tem 15 anos de carreira, o Milito tem menos. E aí ele rodou muito mais. O Milito praticamente trabalhou na Argentina, né, no Argentino Júnior. O Zubeldia trabalhou em 4, 5 países diferentes. Acho interessante ele na comissão não ter só a Argentina. Tem 14. Porque não fica um negócio tão... né, um clã fechado. Isso acho que ele também tem... o conhecimento que os une, só isso. Não interessa de onde vem. Da onde que é. E acho que nesse aspecto também sai de um pouco aquele temor míope e talvez corporativista do São Paulo, instituição, depois que saiu o Crespo. Porque a minha visão sobre Por que eu falo do Crespo? O Crespo foi o primeiro técnico escolhido por essa gestão. Mais ou menos nas mesmas condições do Zubeldia. Tinha sido campeão da Sul-Americana, era um nomão, não tinha tanto tempo de carreira, mas era um nomão. Veio, cumpriu a primeira missão. E depois, cara, mais do que essas situações, o time derrapar no brasileiro e tal, é por isso que o Massini fala,
não é só paciência e torcer. O São Paulo, como torcida, tem bastante paciência com o técnico. O único técnico xingado, perseguido pela torcida do São Paulo nos últimos 20 anos foi o Carpini. O Diniz com 1 ano e 8 meses, o Cuca ficou com o tempo que for. Tal. O São Paulo não tem muito a cultura de perseguir treinador. Com o Carpini teve. Com o Crespo, para mim, rolou, para mim, internamente, analisando tudo, como se movimentavam lá as cadeiras, uma ciumeira grande. Nossa, sacanagem. Dos argentinos, em relação aos argentinos. Ah, porque a comissão tal. Isso pode acontecer, como também até se ajeitarem as comissões, porque elas são fechadas. É a comissão do Abel, são os portugueses. Agora, se eles não conseguem dialogar com o resto, angariar o resto, não é o Abel com os funcionários do Palmeiras, tal, não sei o que lá, não sei o que. É necessário para uma adaptação. E acho que o Zubeldia chega, primeiro que ele lá dá todo o crédito, a largada boa dele é o Milton Cruz e é o jogo lá de Goiânia. E continua falou ontem, da comissão técnica dele e das características dos caras que trabalham na comissão técnica do São Paulo. Falou o treinador de goleiro. Ele não trouxe treinador de goleiros, tem muito cara que traz o treinador de goleiros, né, o gringo. Então, eu acho que é uma compreensão prévia que ajuda na adaptação e na largada dele no comando do São Paulo. E só uma coisa, o Raí tinha colocado a pergunta se o São Paulo briga pelo título brasileiro. Eu acho que até tem elenco para isso, mas eu acho que condiciona muito ao que acontecer na Libertadores. Porque se o time for caminhando, cara, está numa semifinal, pode ser quem for no domingo, quarta e quarta, esquece, a torcida não vai querer um cara dentro de campo no domingo. Então é aquelas coisas que acontecem muito com torcidas brasileiras, que enlouquece ali numa reta final de Libertadores, um mata-mata, e a do São Paulo mais ainda. Então eu tenho dúvida nesse sentido, assim, se o foco do clube, daqui a pouco, eu tô chegando perto, tá faltando só 6 jogos, 5 jogos, então eu acho que isso vai depender muito da continuação do São Paulo.